Boa noite, irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto levado e trazido para que você esteja diante do Senhor nesse período em que estivermos aqui ensinando a palavra do nosso Senhor. É um culto, querido, destinado para ensinar a palavra, mas para que a família esteja junto. Por isso eu quero que você convide as pessoas da sua casa, as pessoas que estão te visitando nessa noite, para que você se achegue mais perto, para que possamos falar da palavra de Deus e assim compreender que o Senhor, aquele que foi exaltado e colocado acima de todos, Ele possa estar reinando dentro do nosso lar. Queridos, é interessante nós compreendermos já nesse início de culto, o tempo que você gasta, na verdade, você aproveita ele por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós ministramos. A nossa palavra ela é baseada na palavra de Deus. Ela é baseada naquilo que cremos que seja o alinhamento de Deus para esse tempo. Uma igreja que compreende, querido, o seu futuro, compreende o tempo que ela vai viver, ela vive no presente um tempo de maior proveito. Mas quando nós não observamos aquilo que há para frente, nós podemos andar de uma forma errada. É a mesma coisa que você falar de uma pessoa que quer percorrer. Eu e a pastora Márcia tivemos essa experiência, já quero começar a montar algo para nós pensarmos em cima daquilo que Deus tem colocado para que nós venhamos a falar esse mês. Esse mês de novembro, nós estamos falando sobre alguns fundamentos da fé, sobre alguns fundamentos para que nós possamos entender a construção que estamos fazendo em cima da pedra angular, a saber, Cristo Jesus. Eu e a pastora Márcia estávamos, esse final de semana passado, nós estávamos lá em Governador Celso Ramos, na casa de um primo que eu não via há quase 30 anos. Nós fomos especificamente com o objetivo de batizar esse nosso parente. E dentre tantos lugares que fomos lá, porque também, óbvio, um lugar lindo, a gente acaba aproveitando. Nós fomos em uma praia. E essa praia, queridos, era uma praia que ela é praticamente deserta. Na verdade, é uma praia deserta. Ela tem uma certificação porque ela é uma praia que não tem dejeto sendo jogado no mar, como a maioria das praias que a gente conhece. Um lugar lindo, um paraíso. Mas para chegar nesse lugar, queridos, nós andamos 1.600 metros. Aí você vai me dizer assim, pastor, é pertinho. Sim, querido. Mas a subida inicial acabava com qualquer gordinho que nem eu, assim, que faz pouco exercício físico. E aí, queridos, é o que eu estou começando a falar nessa noite. Se eu soubesse que o lugar era tão lindo, que era um lugar tão bom, que era um lugar tão interessante, eu teria me preparado muito mais para chegar lá. Mas, enquanto eu estava subindo o início desse lugar, um lugar íngreme, bem íngreme, eu dizia assim, eu acho que eu não vou aguentar, eu estou mal, será que vai valer a pena? Será que isso? Eu murmurava, querido, eu quero já começar nessa noite falando isso para você. Às vezes, nós, por não compreendermos a grandiosidade do futuro, nós vivemos um presente medíocre. Abre comigo a palavra, nós estamos falando, nós estamos fundamentando princípios, e você já leu aqui no nosso card, no nosso título da nossa pregação nessa noite. Queridos, eu creio que nós não podemos viver em cima dos nossos medos. Nós temos que viver em cima das verdades que o Senhor deixou para cada um de nós. Durante a semana toda, no nosso devocional, nós falamos do livro de João. E o livro de João, querido, apresenta palavras extremamente importantes para a nossa vida como cristãos.
E eu falava, queridos, na segunda-feira sobre o Verbo. Cristo, o Verbo vivo. Tá, pastor, eu nunca entendi por que está escrito lá no Evangelho de João 1:1. Está escrito assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, quando nós lemos esse texto, querido, nós vemos a representação de um Cristo que era, antes de tudo, um Cristo que estava no todo, e um Cristo que permanece em tudo, para sempre. No princípio era o Verbo, que significa isso? Moisés chega diante do Senhor lá em Êxodo e ele vai falar com o Deus Todo-Poderoso que está chamando ele para uma missão, para manifestar, tirar o povo de Israel do cativeiro. Ele chega para aquele... Porque vamos entender, e como sempre, né? Eu me empolgo e começo a falar. Daqui a pouco eu não sou tão entendido por causa disso. Porque eu tenho, e isso é um parênteses que eu estou abrindo, uma compreensão que a gente lê a Bíblia. Porque a minha pregação, ela é baseada no quê? Em textos, em vários textos bíblicos. Então você tem que estar ligado naquilo que eu estou falando, mas você tem que ter lido. Você tem que ter lido alguns textos da palavra, pelo menos a base da palavra. E no Antigo Testamento, algumas pessoas elas são contrárias, mas é extremamente necessário para nós compreendermos o tempo de hoje, o Velho Testamento. Nós somos um povo que caminhamos debaixo da orientação de um Deus Todo-Poderoso, como o pastor Marcos Davi falava na quarta-feira, como ele falou na outra quarta-feira, na anterior, um povo que é conduzido por um Deus Todo-Poderoso. Então, Moisés chega diante de Deus porque ele tinha aprendido desde a juventude dele, debaixo de um ensino religioso, de que existiam deuses, e que esses deuses tinham um nome, e que esses deuses tinham peculiaridades entre si. E quando o Deus Todo-Poderoso, único, é apresentado a ele, e ele vem falar com esse Deus, ele pergunta: o que eu direi a esse povo? Qual é o Deus que está querendo conduzir eles? E o Todo-Poderoso fala para Moisés: diga ao povo que eu sou, está chamando eles para algo novo. Eu sou. Então, no princípio era o Verbo. O verbo é, qual é o verbo? Se lá ele está falando eu sou, é o verbo ser. Por quê? Porque o único ser do mundo que não precisa de argumentação, é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, queridos, quando eu estou lendo, estou fazendo essa narrativa para você, eu estou dizendo que esse Deus Todo-Poderoso, ele era desde o princípio. Por isso, em João, ele fala que ele estava desde o princípio, e todas as coisas foram criadas por ele. Por quê? Porque ele é a própria existência. E, queridos, quando eu falo isso, eu estou falando de um Deus Todo-Poderoso que está querendo nos fazer viver o melhor. E eu falava na sexta-feira que, só falando uma partezinha ali de João 10:10, que diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida. E isso que nós estamos trazendo aqui no mês de novembro. Nós falamos no último culto sobre arrependimento, o início de uma nova vida. De quê? De mudança, de transformação, de um pensamento não mais bitolado. E eu olhava essa semana algo muito interessante. Uma figurinha dessas que se coloca no Facebook, que dizia assim, ó, algumas pessoas querem se distanciar, querem achar o alto da montanha. Entenda isso que eu estou falando, querido. E elas querem ir sozinha. Isso, querido, não é nada mais, nada menos que o próprio ego delas, dizendo para elas se distanciar de outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas pensam que elas são tão poderosas, tão cheias de si, que elas não precisam de mais ninguém. Essas são as pessoas, e eu quero dizer com todas as letras, dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado, são as pessoas que deixam de congregar. Ah, pastor, tem pandemia, que esquisito, cara, para jogar bola, todo mundo joga. Para ir em diversos lugares, todo mundo vai, mas para ir no culto é perigoso.
Isso é esquisito, querido. Isso é esquisito demais para uma pessoa como eu, que tenho 50 anos de idade e que sempre vivi em torno de um desejo de servir as pessoas. Esse foi o meu ensino de casa. O meu ensino de casa sempre foi esse. E quando eu conheço Cristo Jesus, houve uma transformação desse pensamento, não só de servir de uma forma de entregar alguma coisa para alguém, mas eu me doar por inteiro, eu servir, o meu servir, né? Paulo fala isso em Coríntios 13, ele disse que se eu desse o meu corpo a ser queimado vivo, de nada valeria se eu não tivesse amor. E a gente conversou sobre isso nos últimos dias, né, queridos? Se você está prestando atenção nas ministrações que a gente está fazendo, você prestou atenção em tudo isso que eu estou falando. Então, quando nós começamos a entender esse todo de Deus, nós começamos a mudar a nossa forma de pensar. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quero nessa noite trazer para você, para mim, um dos textos mais clássicos sobre arrependimento, e eu quero criar nessa noite, junto com você, um pensamento, não só para o culto de hoje, mas para o culto do próximo domingo, que vai ser ceia. Eu quero criar para você um sentimento, de um pensamento em cima desse texto. E eu quero que você abra em Lucas, capítulo 15. Versículo 11, um texto clássico, a história do filho pródigo, ou a história do pai pródigo, ou a história da família que compreendeu o poder de Deus, ou a compreensão de uma comunhão baseada na graça, trabalhada no amor. Poderia ampliar de várias formas. E no versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida dissoluta. Havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a uns cidadãos daquela terra, e eles o enviaram aos campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o pai e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e sandália em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegar-se. Ora,
o seu filho mais velho estava no campo, e vindo aproximar-se da casa dele, ouvindo a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significava aquela coisa. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recebera salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondeu e disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com prostituta mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas é necessário fazer a festa e nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E é interessante, querido, que dezenas de vezes nós lemos esse texto, e essa noite eu quero te dar uma visão em cima disso que a gente tem falado, de basear a nossa vida em Cristo Jesus, a pedra angular, baseando a nossa vida no princípio de arrependimento. O rapaz mais jovem, o pai, o rapaz mais velho. O rapaz mais jovem, querido, ele vivia em uma situação de vida que ele queria descobrir novos horizontes. Ele queria ampliar a sua vida. Ele queria ampliar a sua forma de pensar. Ele queria ampliar tudo aquilo que diz respeito. E aí, queridos, você já deve ter ouvido muitas vezes algumas pessoas falando isso. E de uma forma, colocando esse rapaz em um lugar de total erro. E, queridos, aqui eu quero que você entenda e amplie sua visão sobre essa palavra. Esse rapaz mais jovem, ele tem uma posição, querido, muito parecida com as pessoas de hoje em dia. As pessoas hoje em dia, elas querem ampliar a sua forma de pensar. E até, é incrível, que pegam esse texto de uma forma errada, pensando que as pessoas mais velhas não têm utilidade nenhuma. Por quê? Porque elas têm... Queridos, eu tenho 50 anos de idade e eu fico impressionado porque alguns pregadores novos e alguns pregadores até famosos, muito mais por causa da telinha do que por qualquer outra coisa. Queridos, esse advento, essa forma nova de trabalhar a igreja por através do YouTube, através dessas coisas, nivelou embaixo algumas coisas no nosso país. A igreja, queridos, em vez dela crescer na forma que a própria palavra destaca para que ela cresça, ela cresce hoje muito mais em likes, cresce muito mais naquilo que a pessoa não vive, mas muito mais aquilo que ela fala. E é muito engraçado, pessoas debochadas, pessoas que se irritam com facilidade, pessoas que não têm o caráter de Cristo moldado no seu coração, elas ganham uma ênfase cada vez maior. Por quê? Porque fazem uma boa produção no vídeo. Não é porque elas têm uma vida de comunidade, a vida de comunidade delas faz com que elas sejam vistas de uma forma especial, como a própria palavra fala em Atos dos Apóstolos, que os discípulos, eles caíam na graça do povo. Por quê? Por causa das atitudes deles, pela forma que eles andavam. Hoje as pessoas, elas têm um destaque muito maior e elas têm uma vontade daí, é o que eu quero trazer nessa noite, de receber aquilo que é de direito dela e vivenciar novas coisas. Eu quero te dizer nessa noite com todas as letras, há pessoas que têm que voltar e entender que estão passando fome, estão passando necessidade. É interessante se nós formos pensar, esse rapaz, quando ele chega, e isso é uma declaração de uma pessoa, queridos, que viveu muitas etapas na sua vida, muitas vezes nós temos que chegar no fundo do poço para poder tirar alguma coisa proveitosa da nossa vida. Entenda isso que eu estou falando. Há muitos irmãos, querido, que só quando eles chegaram no fundo do poço, eles compreenderam a grandiosidade e o poder do Pai. Porque o Pai aqui desse texto representado, óbvio, é o Deus Pai Todo-Poderoso.
Aquele que, no Evangelho de João, no capítulo 21, Cristo demonstra a Pedro, perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. É o Deus Todo-Poderoso que se manifestava em Cristo, que se apresenta a cada dia nos esperando, como está aqui nesse capítulo, aqui mais ou menos no versículo 19, que quando o rapaz está voltando para casa, o que o pai estava fazendo? Estava nos seus haveres. Não, ele esperava o filho. Ele esperava todos os dias o filho. Por quê? Porque ele sabia aquilo que ele tinha colocado no coração do filho. Mas o filho, ele primeiro teve que descer lá no fundo, para ele poder subir de volta e ter uma compreensão completa de quanto esse pai era grandioso, de quanto esse pai era tremendo. E trazendo para aquilo que a gente está embasando nesse tempo, houve uma necessidade primeiro do filho arrepender-se. Porque quando ele estava na casa, ele desfrutava das coisas do pai. Ele desfrutava dos benefícios. Mas ele pensou: cara, não é na comunhão, não é no congregar, não é no vivenciar. E, querido, aqui eu quero destacar algumas coisas. Algumas pessoas, elas te abraçam na caminhada e andam do teu lado muito tempo. Mas o que elas têm? Elas têm uma vontade de que elas sejam o destaque. E elas não conseguem se submeter a uma liderança. E por elas não conseguirem se submeter a uma liderança, elas pensam em um determinado momento da vida delas que elas têm que alçar voo, porque elas têm algo. Como uma certa pessoa um dia me disse assim: pastor, eu tenho que ir adiante porque a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar, cara, sucumbe. Por quê? Porque todas as vezes que no meu coração há um desejo de separar, entenda isso que eu estou falando, querido. Eu não estou falando, querido, que você está numa igreja que não prega a palavra de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Se você vai num culto, e esse culto não é pregado um texto da palavra de Deus, e esse texto não é embasado no mínimo com 5, 6, 8 textos da palavra, comece a prestar atenção nisso que você está ouvindo. Eu creio firmemente em um Deus Todo-Poderoso de 1 Coríntios, capítulo 12, que diz que nós temos que buscar os melhores dons. E fala ali em vários dons. E dentro desses dons fala de uma palavra de conhecimento. Eu creio em tudo isso. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso revela a vida das pessoas. Eu creio. Mas Ele revela não para que a pessoa tenha um sentimento de que ela depende de mim, o pastor. Não, ela depende do Deus Todo-Poderoso. Esse rapaz jovem, ele viveu a vida inteira dele uma síndrome que a maioria das pessoas vivem nos dias de hoje, que está lá em Gênesis. Quando Adão ele peca, ele come do fruto proibido, enganado pela serpente. A palavra diz que ele chega diante do Deus Todo-Poderoso na viração do dia e diz assim: ouvi tu andando e tive medo. Por isso me escondi. E o Senhor, olhando para Adão, diz: como sabes que estavas nu? Como sabe que isso aconteceu? Comesse da árvore que eu disse que não era para comer. E, queridos, muitos eles dizem assim: olha só, o homem pecou, se afastou de Deus. Mas ali Deus já começou a fazer o plano, porque esse plano já estava predeterminado antes mesmo do homem existir, que era qual? A própria redenção do homem. A própria conexão do homem com o Pai. Então Adão ele teve medo. O jovem aqui, da mesma forma, quando ele chega em um determinado tempo da vida dele, ele descobre tudo que eu vivi até hoje era um medo de viver o quê? Debaixo da orientação do pai. E aqui que eu estou falando, eu não sou o pai. Alguns ficam chateados comigo, brigam comigo. Amado, faz uma coisinha, faz um estudo básico da Bíblia.
E você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre Timóteo, sobre Tito. Você vai encontrar ele falando lá no livro de Filemon, ele falando sobre ele sendo pai espiritual dessas pessoas, entre aspas, sendo aquele que conduzia eles para um novo caminho. Mas por quê, queridos? Porque essa paternidade que o apóstolo Paulo fala, ela é uma paternidade muito mais de eu me submeter do que eu ser um pai que abraço. A paternidade ela está muito mais a espiritual, que muitos falam, e há pouco embasamento bíblico coerente sobre o assunto, apesar de existirem dezenas de livros e apesar de eu falar sobre paternidade, a paternidade que a gente compreende maior na Bíblia é de Deus conosco. Homens, eles se transformam em pais hoje porque o mundo é necessitado de paternidade, porque eles não conseguem ver Deus como superior a eles. E lá no Éden, Adão, ele tinha esse medo da paternidade. Ele tinha esse medo da compreensão de obedecer ao Deus dele. Ele escuta a serpente provocando ele, e ele aceita. E ali um sonho tão tremendo que Deus tinha de fazer o homem um ser completo, começa a tomar um novo rumo, mas o Deus Todo-Poderoso continuou o seu plano, não existe plano B, só existe plano A, e o plano A é a compreensão da eternidade através da paternidade. Então o homem ele teve medo lá no Éden, e aqui o rapaz jovem, ele teve medo também. Quando ele perde tudo, ele chega no fundo do poço, ele teme. E a declaração dele é: pô, meu pai não vai me aceitar, porque os servos dele têm tanto, eu destruí tudo que eu tinha, eu perdi tudo. Ele não tem o quê, queridos? E aqui é algo que eu quero começar a fundamentar para o próximo culto e ir falando nos próximos dias. Identidade, querido. Quando nós não temos a identidade, nós não temos compreensão de quem nós somos, nós tememos tudo. Nós temos medo de tudo. E uma das primeiras características daquela pessoa que tem medo é ela pensar que ela pode enfrentar tudo sozinha. E nenhum homem é ilha. Pelo contrário. Nós precisamos de uns aos outros, mas principalmente do Espírito Santo em nós. E um erro muito complexo que hoje existe na mente humana é que as pessoas elas olham hoje a igreja e elas veem a casa delas, a família delas. Está tudo desarticulado. O homem e a mulher andam cada um para o seu lado e eles não têm o mesmo objetivo e eles pensam, é assim que vai ser a igreja também. A igreja é toda desarticulada. E não é assim, querido. A igreja ela vai subir de uma forma gloriosa. Por quê? Porque ela vai ser transformada em glória. Então, me atendo aqui a esse texto de Lucas. O jovem, ele teme pela vida dele. Ele passa necessidade porque o medo entrou no coração dele. Querido, nessa noite eu quero falar para muitas pessoas que têm tido medo. Medo de tudo, querido. E não notam que, na verdade, a forma... E aí eu quero, porque eu falei disso, há pessoas que se recolhem. Há pessoas que estão escondidas porque o medo tomou conta delas. Mas não é uma forma... que se apresenta de que elas ficam escondidinhas assim, estou com medo de tudo, não. O retrocesso na vida delas é porque elas têm medo de enfrentar coisas básicas, como? Quando o rapaz ele chega diante do pai dele, e você pode ver isso, no versículo 19 ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E ele levantando-se foi para seu pai. Mas ele estando ainda de longe a caminho, viu o seu pai e teve compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu
e a tua vista. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Cara, ele chegou e disse, é essa determinação, isso aqui é que vai acontecer por causa disso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas ele não compreendia o quê? O caráter do pai. Ele olhou só o seu próprio caráter. Ele olhou a sua identidade de medo naquele instante. E não olhou a identidade de pai verdadeiro, de pai supremo, de pai compreensivo, de pai de amor que o pai tinha sobre ele. A grandiosidade de Deus está nisso, querido. Ele não nos condena com o mundo, mas ele nos absolve por através de Cristo Jesus. Ele nos dá uma nova vida por Cristo Jesus, não pelos nossos méritos. E aqui o rapaz, ele olha o quê? Um sistema meritocrático, e eu não quero ir contra. Mas eu estou te dizendo, querido, que muitas vezes nós achamos que é pelos nossos méritos, e não é, é pela graça. É pela forma tremenda que o Senhor nos olha, não como nós olhamos o Senhor. Ah, meu Deus é muito justo. Queridos, a ira do Senhor virá sobre a terra. Dezembro nós vamos falar sobre isso. A ira do Senhor virá sobre a terra. Mas nós temos que entender, para um pouquinho, essa ira é para quem? É para aqueles que não entraram na graça, não numa hipergraça. Uma hipergraça que diz, eu falo o que eu penso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, não consegue se submeter nem a uma liderança. É incrível isso. Pessoas perdidas. Nós temos que voltar ao Pai. Nós temos que voltar, nós temos que tirar o medo do nosso coração. Nós temos que tirar o medo do nosso existir. Nós temos que tirar o medo de sermos pessoas verdadeiras, de sermos pessoas que temos necessidades. E assim nós começamos a trabalhar uns com os outros. E a continuação do texto diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei-lhe vestes. Olha que interessante. Não sei se tu tinha observado isso. O pai, ele não olha para o filho e começa a dizer, filhinho querido, não pensa assim. Você estava lá no mundo e agora você voltou. Nós queremos isso. O ser humano, por natureza, quer bajulação. Nós temos que aprender a ter uma identidade tão verdadeira em Deus, que nós temos que compreender que o Senhor já tem feito tudo sobre nós. Eu não vou entrar aqui em uma pregação nesse momento de representatividade, dizendo que as vestes são as vestes que o próprio Cordeiro lavou no seu sangue. Eu não vou entrar aqui num pensamento ou pregar sobre o anel que representa o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu não vou falar da sandália nos pés que representa Cristo Jesus nos dando uma identidade tão positiva em relação ao mundo, que nós não somos do mundo. Também não vou trazer, queridos, uma palavra que fala de um novilho cevado, que fala da forma como Deus ele preparou já um banquete para todos nós, mas eu vou falar que nós precisamos sair dessa zona, desse sentimento de medo que o mundo colocou sobre nós e nos colocarmos como filhos amados que estamos olhando para o Pai, e o Pai, ele vem sobre nós, e o abraçar do Pai, o manifestar do Pai é suficiente para cada um de nós. O Pai é suficiente. A palavra diz em Apocalipse que não haveria necessidade de sol, porque a glória do Senhor, ela é suficiente na terra nova. E às vezes nós queremos ser bajulados, nós queremos ser alisados, nós queremos ser engrandecidos, e o que nós precisamos entender é que nós somos pó, e ao pó voltaremos, mas pela redenção desse Deus Todo-Poderoso, nós teremos um corpo glorificado diante dele. É tão abrangente isso que precisaria mais tempo. Mas vamos lá. Então, queridos, fazendo um resumo, nós somos o rapaz jovem
que perde tudo que tem, dizendo, eu posso viver sozinho nesse mundo. Mas chega um momento que os medos que eu tenho, eles se desenvolvem cada vez maior na minha vida, e eu compreendo, eu não tenho nada mesmo, eu perdi tudo. Quando eu perdi a presença do meu Deus, porque eu não tive a identidade, ou não assumi a identidade a que Ele me deu desde a criação. E por isso o medo tem sucumbido à minha vida, por isso meus relacionamentos não dão certo, por isso meus negócios não vão bem, por isso a minha forma de pensar ela está sempre defasada, eu sou alguém que está sempre sofrendo com o que os outros pensam ou deixam de pensar de mim. Eu sou alguém que está sempre perdido nos meus relacionamentos, por quê? Porque eu não consigo devolver ou não consigo entregar um relacionamento verdadeiro, por quê? Porque eu sucumbo no meio dos meus medos. E, queridos, é interessante que a continuação do texto, a gente está indo para o final, o outro filho, ele olha para o pai e diz, mas pai, tu está dando tudo para ele, e eu que sempre tive contigo, tu nunca me deste nada. E o pai olha e diz, cara, tudo que é meu é teu, o que é isso? Tu não está compreendendo, o meu filho estava perdido aqui, ele estava perdido. E agora ele retornou, ele estava morto e agora vive. Queridos, isso é uma outra face do mundo em que nós vivemos hoje. E eu poderia dizer que o jovem que pediu todos os seus valores, essa é uma parte da igreja hoje, que acha que tem um valor tão grande, maior que Cristo Jesus. E a outra parte é uma parte da igreja que fica dizendo, olha só, Senhor, eles têm tudo e eu não tenho nada. Mas eu estou aqui, trabalhando para Ti, eu estou respondendo o Teu chamado, eu estou na missão, e eu vou morrer pela missão. Mas, cara, missão sem ter a compreensão completa, a identidade de Cristo Jesus, de que aquilo que Tu estás fazendo é porque o Todo-Poderoso, o Deus dos céus, Ele colocou no teu coração para te mostrar amor para outras pessoas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, queridos, esse texto, essa palavra que eu estou trazendo nessa noite, ela se encaixa na palavra que nós falamos semana passada sobre arrependimento. Nós temos que ter uma mudança da forma de pensar e compreender que nós somos filhos. E por sermos filhos, nós temos direito à herança. E qual é essa herança? A herança principal, queridos, por muito tempo a igreja, ela falou assim, e até me vem agora na mente uma música que a gente escuta, né? Na verdade, eu e o pastor Marcos Davi escutamos essa música, a gente gosta dessa música, e a música ela começa dizendo assim, o crente sofredor, que vai de chinelinho de dedo, orar um monte, mas o Senhor o reveste com um sapato de fogo, e aí a música fala isso, é uma música pentecostal. E queridos, por muito tempo a gente ouviu dizer assim, a gente é sofredor, a gente é crente sofredor, mas chegará um dia que andaremos nas ruas de ouro, com mansões celestiais. Querido, não é nada disso que é importante. O importante é compreender a identidade que eu tenho de firmamento, no sentido de firmar, de crescer, de edificar na pedra angular Cristo Jesus e sermos pessoas curadas mentalmente. Porque a igreja como um todo adoeceu no seu pensar. A igreja adoeceu pensando que a forma que ela estava vivendo de um Deus todo-poderoso, mas um Deus que ama eles até um certo ponto, não é incondicional o amor do Senhor, e o amor verdadeiro, ele tira fora todo o medo do nosso coração, e nós não precisamos temer as coisas. Mas pastor, e se a pandemia vir? Cara, se a pandemia vir e você morrer, você vai para junto do Senhor, glória é o nome dEle. Mas eu creio num Deus também que se a pandemia vir, nós oramos em nome de Jesus e as pessoas são curadas e há um manifestar poderoso da parte de Deus. É compreender, querido, que o equilíbrio no Senhor está no eu sair
e não viver meus medos, mas viver a verdade do Senhor, compreender que eu tenho que viver na verdade daquilo que Ele trouxe para mim a cada dia, que é o quê? A palavra dEle, edificada a cada dia na minha casa. E eu acordar de manhã e dizer, Senhor, glorificado seja o Teu nome, esse dia vai ser um dia de redenção. Eu trouxe uma palavra do Evangelho de João, capítulo 11, que fala sobre Lázaro. Cara, é remover a pedra. Marta e Maria tinham uma certeza. Senhor, se Tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que elas compreendiam com isso? Posso trazer esse texto um dia desses? Era o quê? A fé em Cristo Jesus que Ele curava. E aí Jesus vira para uma delas, né? Agora não lembro se era Marta ou Maria. E aí Ele diz assim, teu irmão vive. E ela diz assim, sim. Não, teu irmão dorme. E ela diz assim, sim, Senhor, eu creio na ressurreição, que do último dia Ele voltará. E Ele diz assim, não, eu não estou falando disso, eu estou falando que Ele está dormindo agora, porque Ele vai viver de novo. O que é isso? Queridos, é a compreensão de um Deus Todo-Poderoso, que mesmo eu morrendo, Ele pode me trazer de volta, e eu posso ressuscitar. Mas, pastor, e se tu não ressuscitar, eu tenho a eternidade. Então esse Deus, Ele é tão poderoso, que Ele me coloca não mais no medo, mas Ele me coloca numa certeza, você está indo para o alvo, prossiga para o alvo é Cristo Jesus, o alvo é Cristo Jesus, saia do medo. Senhor, eu quero vencer meus medos, eu quero vencer as minhas dificuldades, as minhas incertezas. E dessa forma, eu vou começar a entrar em uma nova dimensão, numa construção eterna, uma construção que a base é Cristo Jesus, consolidada pelos tijolos que são cada uma das pessoas que estão juntos. Mas o que fundamenta tudo isso e, vamos dizer assim, aquilo que faz a massa que une cada um de nós, não é o quanto nós sabemos, mas é o próprio Espírito Santo, que fez. Lá naquele dia, quando Cristo Jesus subiu e disse, vos deixarei o Consolador, aquele que já andava conosco, começou a andar junto com o nosso Espírito, e dessa forma somos batizados com o Espírito Santo, mas nós temos que buscar o quê? A plenitude, o enchimento completo do Espírito. Para quê, queridos? Para nós vivermos um tempo definitivo, com identidade correta daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. É tempo, querido, de sair da nossa mesmice, de sair dos nossos medos e viver uma vida de plenitude. Se ninguém te adorar, Senhor, eu vou. Se ninguém estiver te buscando, eu vou, porque eu tenho uma identidade em Ti, eu sei quem Tu é para mim e quem eu sou para Ti. É permanecer no Senhor. É estar nele. É firmar cada dia a minha vida nele. É entender que vão haver situações difíceis, mas o meu Deus é comigo. Quero orar contigo nessa noite. Se alguém saiu da sala, não aguentou essa pregação que foi muito cheia de vai para cá, volta para lá, chama as pessoas da tua casa, pelo menos para todos nós vivermos esse momento de oração juntos. Se você quer fechar os teus olhos, se você quer dar a mão para as pessoas que estão do teu lado. Pai, nessa noite eu quero abençoar a casa de cada um, como temos feito a cada domingo, como temos feito a cada quarta-feira, como temos feito a cada manhã, quando temos o devocional. Que o teu amor, a tua graça, a tua paz nos encha e nos traga, nesse tempo, uma confirmação ou uma afirmação da tua identidade em nós. Quando nós olhamos uma identidade, Deus, lá no topo fala, a primeira coisa que é escrita é o nosso nome e o nosso sobrenome. E logo após a nossa filiação, logo depois a nossa identidade no sentido de onde somos. E Deus, eu peço nesse momento para que nós venhamos afirmar o nosso nome em Ti. Assim como Tu trocou o nome de Abrão para Abraão, entendendo que um falava de um homem que era pequeno, um homem que estava ali
para viver uma vida naquele lugar, mas quando tu dá o nome dele para Abraão, é pai de nações, é pai de multidões, tu amplia a vida dele, como tu transformou o nome de Jacó, que era enganador, que era usurpador, para Israel, príncipe de Deus, princesa de Deus, é a forma, Senhor, que tu mostra uma identidade para cada um de nós, uma filiação verdadeira. Por isso nessa noite eu oro contra todo medo, contra toda restrição, contra todo medo da doença que abateu a vida dessa pessoa. Eu oro por cura agora completa em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que saiamos, Senhor, dos medos que tivemos desde a infância e venhamos a viver uma vida firme contigo, identificados no teu amor e na tua compreensão, para que a tua graça, Senhor, faça diferença. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Queridos, importante estarmos juntos, esteja conosco nos nossos cultos presenciais, esteja conosco também, se você ainda está em casa, ainda está com alguma restrição, não saiu e ainda não vai sair, continue assistindo nossos cultos. Estamos numa campanha, querido, para aumentar o nosso número de inscritos. Precisamos que você nos ajude, mande esse vídeo para o maior número de pessoas. Há um vídeo que eu mandei no grupo da igreja, falando como se inscrever no grupo. Essa semana a gente vai estar mandando outro. Faça isso, querido, nos ajude. Também é importante, nunca pensei que ia fazer isso, mas é importante você curtir o nosso vídeo para que aumente lá o engajamento no YouTube, para que o nosso canal possa crescer e a gente possa ter o nosso objetivo, que é poder fazer cultos ao vivo dos nossos eventos e coisas que a gente ainda quer desenvolver. Importante também, querido, você está contribuindo. As nossas entradas, querido, elas têm diminuído um pouco e é importante você estar fiel, porque a obra ela continua, nós temos ampliado os nossos trabalhos e nós queremos continuar, mesmo nesse tempo. Que a graça do Senhor possa te acompanhar. Durante a semana, não esqueça o nosso devocional, se você ainda não é inscrito no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo, você pode ser. Se você não quiser ser inscrito no nosso WhatsApp, você pode pedir, a gente manda separado para você o nosso devocional. Que a graça do Senhor te acompanhe, te cuide, que você seja edificado no Senhor nesse tempo. Qualquer necessidade, querido, eu, pastor Marcos Davi, pastora Márcia, pastora Bruna, estamos à tua disposição. A irmã Nelly, lá em Porto Xavier, que o amor do Senhor esteja sobre a tua vida, que Ele te cuide nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.